Boa tarde. Estamos ao vivo com mais uma edição do Bate-Papo FGV, que recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para debater assuntos da atualidade. Hoje vamos conversar sobre cursos de MBA com Gerson Lartermacher, que é professor e diretor de Programas e Processos Acadêmicos do Instituto de Desenvolvimento Educacional da FGV. Vocês podem participar enviando perguntas ao longo do programa. Professor, obrigada pela presença. Prazer. Bom, a gente tem uma variedade de cursos de MBA no mercado. Como escolher o melhor? Bem, uma variedade que a gente tem, a primeira coisa que você tem que escolher é um bom curso. E para isso, hoje, o MEC não tem avaliações dos MBAs. Então, o que você tem que fazer para escolher um bom curso é escolher uma boa instituição. Uma boa instituição vem através de avaliações externas, que são feitas pelo MEC trienialmente através dos cursos de mestrado e doutorado. Como o curso de MBA é um curso de pós-graduação, o melhor approach é você ver quais são as boas faculdades e institutos, universidades que tenham qualificação no MEC. Para isso você pode pesquisar através do site da CAPES, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pós-Graduação do MEC, que tem lá todas as avaliações dos programas de mestrado e doutorado. Pegue um bom curso, uma boa instituição, que aí sim você vai ter valor no seu MBA. E qual o peso de ter um MBA no currículo? Olha, hoje o MBA é mandatório, né? Se você não tiver um MBA, você está fora do mercado. Isso é, um mercado competitivo. Se você não tiver um MBA, você simplesmente não vai nem para a entrevista. Porque imagina que você tenha uma vaga e 200 candidatos, o que não é muito difícil hoje. A primeira coisa que você vai fazer é cortar quem não tem MBA. As qualificações depois vêm pela que escola você fez o MBA, que curso você fez o MBA, qual é o teu CR no MBA. Então, tudo isso vai te afunilando e chegam para a entrevista aproximadamente 5. Então, se você não tem o MBA, você com certeza não será chamado para essa posição. E o MBA é uma opção para buscar novos caminhos da carreira e muitas vezes para você mudar a sua trajetória profissional, né? Como é que isso acontece? As pessoas mudam completamente, muitas vezes, de carreira através do MBA? Existem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que todas as pessoas mudam de profissão 4 vezes durante a sua vida profissional. Por exemplo, eu posso dar o meu exemplo. Eu já fui gerente de shopping center, eu já fui diretor de uma administradora de hotéis, sou professor hoje e diretor hoje de um programa de MBAs. Só para você ver que eu já passei por várias profissões na minha vida. E a cada nova profissão eu tive que me reciclar. E isso está dentro da educação continuada. Hoje, quem não se atualizar e não ficar toda vez indo e se aperfeiçoando, vai ficar fora do mercado em 5 anos. Porque novos candidatos aparecem com teorias mais recentes, né? Então você tem que se atualizar sempre. É uma competição acirrada o tempo inteiro? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Por que escolher um MBA em vez de escolher um mestrado? Vamos lá. O mestrado era muito mais acadêmico. Hoje existem mestrados profissionais que são em pequeno número, tá certo? Os MBAs, hoje você tem uma oportunidade maior de fazê-lo e ele é mais prático. O mestrado é muito acadêmico, ele é mais uma pesquisa. O MBA é mais passagem de conhecimento prático e aplicado no seu dia a dia. Então, você deve fazer um MBA e para depois fazer um mestrado e para depois fazer um doutorado. Essa é a sequência lógica. Na verdade, nós temos até, não MBAs, mas pós-graduações de entrada. Quando você acaba a sua graduação, hoje o nosso problema das graduações é que elas vêm fracas. Então, a gente tem cursos de especialização que facilitam essa entrada nesse novo curso. Agora, especialistas dizem que é melhor você cursar um MBA quando você já tem alguns anos de carreira. Por quê? Por que as pessoas não podem fazer, não é indicado fazer um MBA logo depois da universidade?
Na verdade, o que a gente recomenda é que façam esses cursos que a gente chama de pós-graduações, que são o início, que te dá uma visão geral. Porque como as faculdades hoje estão muito fracas, a verdade é essa, na verdade, a graduação está cada vez mais se deteriorando, como o ensino médio e como o ensino fundamental, né? Na verdade, isso não é uma coisa nova. Então, na verdade, os MBAs têm servido, os iniciais, que são feitos para recém-formados, as pós-graduações são feitas para que ele revise toda a teoria que ele não teve na faculdade. Então, a gente recomenda que ele faça isso e depois ele faça um MBA, que ele já vai ter tempo de experiência profissional para trocar com os outros. O MBA tem uma troca de conhecimentos e de experiências profissionais. Sem isso, o MBA fica uma coisa sem muito valor, porque é para ser um curso prático e profissional. Se você não tem experiência profissional, como é que você vai trocar com os outros? Então, por isso é que se recomenda pelo menos uns 2, 3 anos de atividade profissional e para depois fazer o MBA, para ter trocas, né, para você poder trocar com os outros. E o MBA também é um ambiente de networking também. Sem dúvida. Tem que ter já uma bagagem profissional. Exatamente. Quer dizer, não adianta nada você não ter nada a oferecer e fazer um networking, porque não é só a amizade que vai te levar ao emprego. Em média, qual a porcentagem salarial, de aumento salarial após um curso de MBA? Olha, existem algumas pesquisas que indicam que para cada ano de instrução, você tem um nível mais alto de salário. Isso é, se você tem só o primário, você tende a ganhar menos que só o secundário e assim por diante, né? Ensino fundamental e médio. O que indicam é que a diferença de uma pessoa que só tem graduação para uma pessoa que só tem, que tem MBA, a diferença fica em torno de 20% a 30%. Mas depende naturalmente do MBA que você fez, da escola que você cursou e do curso que você fez de graduação. Às vezes essa diferença é maior ou menor, dependendo de que escolha você fez. Então, por isso que é muito importante você escolher perfeitamente o seu curso. E o diferencial dos cursos de MBA da FGV? Quais os diferenciais principais que você destacaria? Olha, hoje nós temos uma gama muito grande de cursos. Nós temos cursos que a gente chama de cursos que são especialistas. Então, nós temos um curso que é o Gestão Empresarial, que, por exemplo, é o curso generalista. E nós temos uma série de 20 a 30 áreas que a gente tem especializações. Então, se você está trabalhando em marketing, você tem aquele curso especialista para marketing. Se você está em logística, você tem um especialista para logística. Mas o que é recomendado é que você faça essa especialização após ter feito o generalista, a não ser que você já esteja trabalhando numa área específica, tá certo? Então, o que você deve escolher é aquele que você vai usar no futuro breve, ou que você está usando naquele momento. Isso é, está trabalhando em marketing, vai fazer um MBA de marketing, ou marketing digital, mais moderno, é mais avançado para mim, do meu ponto de vista, uma vez que nós estamos falando no Facebook, né? Então, na verdade, é uma coisa que a gente está vendo evoluir, né? Então, procure aquele MBA que é o mais indicado para você na sua área. E se você estiver mudando de área, aí sim. Eu era de marketing e fui mudado para a área de finanças. Eu não sei nada de finanças. Então, faça uma ênfase em finanças para te colocar a par das novas teorias de finanças. E tem pessoas que mudam completamente de carreira, né? Sim. Eu era diretor de hotéis, onde eu via manutenção, governança, e de repente fui fazer um doutorado em administração, em pesquisa operacional. Então, mudei totalmente, me reciclei, me reinventei, na verdade. O que gera muita confusão, às vezes, é que no Brasil o MBA é considerado uma especialização. Isso. E no exterior, um stricto sensu, que seria um mestrado, até como o próprio nome traduz. Como é que as pessoas lidam com isso, assim, com essa confusão? Existe... Por que isso acontece? Na verdade, a confusão só existe hoje em dia no mercado externo. Isso é, se você sair daqui com seu MBA,
ele não vai ser reconhecido como um Master of Business Administration no exterior, tá certo? No Brasil, o mercado já tem conhecimento que o MBA aqui é visto como um curso de pós-graduação lato sensu, que é um nível, digamos assim, acadêmico abaixo do mestrado. Por quê? Porque ele é mais profissional, é mais prático, é mais aplicado. Você não faz uma dissertação ao final, você faz um trabalho de conclusão de curso. Então, na verdade, o que você vê o MBA é um curso para profissionais. O mestrado é mais para quem vai fazer uma carreira acadêmica, vai tentar um doutorado mais tarde. Nada impede que você faça um mestrado profissional, mas eu acho que tudo tem uma sequência. Eu passaria pelas pós-graduações, MBAs, mestrado, e aí sim fazer um doutorado, e quem sabe um pós-doc no final. Seria ideal, né? Isso, sem dúvida. O Big Data é um dos novos cursos do MBA da FGV, que na verdade já tem algum tempo. Agora ele atrai não só brasileiros, né? Temos alunos de vários lugares, de vários estrangeiros. E é um queridinho do momento, né? O Big Data é uma febre, podemos dizer assim. Digamos assim, o Big Data, na verdade, mineração de dados, ele é datado da década dos 90. O problema é que naquela época os computadores não eram possantes o suficientes para poder tocar isso. Então o que nós temos hoje são metodologias que já estavam desenvolvidas há algum tempo, mas hoje nós temos a potência de computador computacional que possa pegar essa montanha de dados que hoje nós armazenamos, porque antigamente para armazenar 400 mega era uma loucura. Era uma loucura. Eu, na minha época de doutorado, ter um HD de 400 mega era assim, alguma coisa fora do normal. Hoje em dia você fala em 40 giga, que é alguma coisa, e diz que 40 é muito pouco. Então nós temos hoje já de 1 tera. Então o poder computacional cresceu muito. Então a armazenagem desses dados cresceu muito. E a potência que você tem de computacional hoje para olhar esses dados de várias perspectivas alterou. Então agora você consegue aplicar as teorias que na minha época de doutorado estavam sendo desenvolvidas naquele tempo. Então, na verdade, isso é que traz o Big Data hoje, porque você está trazendo a teoria já na aplicação. Então você pode pegar os dados do ticket do supermercado e saber como posicionar os seus produtos nas gôndolas. Isso é, você estabelece uma relação entre quais são os produtos que alguém compra em conjunto, só olhando o ticket da compra. E esse ticket da compra está todo automatizado lá dentro. Sim. Então, o problema imagina quantos itens você compra na sua compra de supermercado. Tem uns 40 caixas. Imagina quantos tickets foram gerados ali. Isso é uma montanha de dados enorme. Então você pode chegar à conclusão de ter conhecimento, por exemplo, que um dos casos mais iniciais do Big Data é chegar à conclusão que a pessoa que compra fralda, compra cerveja. Então botar a fralda junto com a cerveja era impactante. Fazer uma promoção fralda e cerveja tinha um resultado. Então isso é que gerou a febre do Big Data. Quer dizer, na verdade, por quê? Porque quem compra fralda geralmente tem criança pequena, tá certo? E vai ficar em casa vendo o jogo. E vai tomar uma cerveja. Então, pode parecer alguma coisa que não tem nexo uma com a outra, mas na verdade, depois que você descobre esse conhecimento, você verifica que tem lógica. Então, é em tudo que você pode aplicar isso. Você pode aplicar em por que dar crédito para você ou não dar crédito. Descobre-se hoje, muitas vezes, o banco te liga para te dizer, olha, teu cartão está sendo clonado. Por quê? Porque o teu jeito de ser já está ali. O Facebook sabe exatamente quem é você. Quantas vezes você entrou numa loja, está brincando no seu smartphone e aparece uma propaganda embaixo de alguma coisa que você acabou de tentar fazer. Por exemplo, você faz uma compra no Booking. No dia seguinte você é impactado com uma oferta
de um hotel daquela mesma cidade que uma você enxurrada, fez, né, de hotéis. de hotéis que você tem naquela mesma cidade. Como é que eles sabem isso? Pelo seu comportamento. Ele olha aquele comportamento. Mas para isso precisa de computação. E precisa de volume de dados e de algoritmos que estão sendo desenvolvidos cada vez mais. Por isso essa febre. Porque o troço agora está prático, aplicado. Então você pode tirar lucratividade a partir daí. Então por isso esse curso é um curso que hoje a gente tem cursos de pequena duração, MBAs, em Big Data, e a gente abriu no ano passado, se não me engano, 4 ano passado, e esse ano já abrimos mais alguns, não do MBA, mas de curso de curta duração. Os MBAs nós estamos oferecendo agora, aqui no Rio, a partir de segundo semestre, se não me engano. Mas já tem uma fila de candidatos esperando, quer dizer, talvez a gente tenha que abrir 2 turmas em vez de abrir uma só. Tá? Não sei se deu para entender mais ou menos. Deu sim. E quais as novidades, falando em segundo semestre agora, quais as novidades em MBA agora para o segundo semestre na Fundação? Olha, esse é o MBA e a gente tem uma mudança de metodologia também, né? Antigamente a gente tinha só um MBA especialista. Hoje a gente tem, para aumentar até o networking, nós temos o que a gente chama de MBAs com ênfase. Esse MBA com ênfase é um MBA em que uma parte do MBA é comum para todos os programas de MBA. Seria uma analogia com o MBA americano, que seria um major, a parte que ninguém que faz um MBA poderia deixar de ter. Então, essa parte que a gente chama de major, ou a parte de gestão, em todos os MBAs aparece. E depois que você acaba essa parte, você tem a parte de, como é que eu vou dizer, de especialização, onde você pode fazer marketing, logística e assim por diante. Então você tem, além da tua turma, você tem a turma de outros também. Certo. Esse assunto é muito interessante. As pessoas querem muito saber sobre isso. A gente está recebendo várias perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Vale a pena fazer um MBA depois de quanto tempo de graduado? A gente já conversou sobre isso, mas tem algum aspecto que você gostaria de ressaltar nessa pergunta que a gente possa acrescentar? Olha, na verdade, 2, 3 anos seria um mínimo, tá certo? Mas eu recomendaria, dependendo da faculdade que a pessoa fez, que ela fizesse um curso de pós-graduação, e porque esses programas de pós-graduação eles são ligados ao MBA. Então, o que a gente faz? A gente faz um curso de pós-graduação e esse curso serve como isenção de algumas disciplinas para o MBA. Então, ele começa por essa pós-graduação e depois ele só tem que fazer a metade do MBA, porque a parte comum, que é essa parte básica, ele já fez no curso de pós-graduação com uma dilatação maior. E aí ele efetivamente cumpriu já a etapa profissional dele, porque ele vai levar mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos para fazer esse curso de pós-graduação, e aí ele simplesmente continua fazendo metade da segunda metade do MBA. Nesse período ele já teve a experiência profissional necessária para que consiga fazer o MBA Exatamente. Corretamente. E como os programas de MBA podem contribuir para novos empreendimentos? Nós temos MBAs de empreendedorismo. Então nós temos, por exemplo, um aluno que foi nosso aluno aqui no MBA, que por acaso abriu um restaurante aqui do lado. Né? O restaurante aqui do lado, que é ao lado do Via Farani, que é o Duque, é um ex-aluno nosso que o projeto final dele foi exatamente a montagem do negócio restaurante que ele montou. E que deu certo. E que deu certo, está funcionando, eu como lá de vez em quando. Quais são as novidades e tendências dos cursos? Novidades, o que tem de tendências de cursos? A gente falou do Big Data agora, que é uma grande tendência. Você destacaria um outro curso de MBA? Olha, a gente está tendo alguns MBAs de relações internacionais. Nós temos MBAs em bens culturais, que é alguma coisa que as pessoas podem não ter, mas nós temos MBAs em construção civil, tá certo? Tudo bem, a construção civil agora no momento não está bem, não é um setor bem, mas você tem que se preparar para quando ela estiver bem. Né? Nós temos vários MBAs, quer dizer, e tem os tradicionais que estão de marketing, saúde, finanças, esses que são mais tradicionais das áreas da administração.
Temos mais uma pergunta aqui. Pode-se dizer que o MBA é mais voltado para um gestor ou quem está em nível de analista também é recomendável? Não, eu acho que quem quer ser um gestor faz um MBA quando é analista. Tá certo? Porque se ele não fizer um MBA, ele não vai chegar a gestor nunca. Na verdade, uma das condições para você ser um gestor hoje é você ter um MBA, porque se você não tiver isso no currículo, possivelmente você não vai ser nem aventado para a posição. Ok, professor. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai encerrar o bate-papo. Obrigada a todos pela participação. Mais informações sobre a FGV você pode ter no portal fgv.br. Obrigada e até a próxima.